a gente começa a produzir conteúdo como um lugar de cura, né? Como um lugar de cura. Com Leituras Decoloniais ainda a gente está começando um Insano Comunidade, da Bell Hooks. Bell Hooks. A gente tenta ler pelo menos uma vez por ano no Clube Bell Hooks ali, porque sempre é muito bom. O Raízes da Manhã, que é a coletânea de contos afrofuturistas brasileiros que a gente participa, a gente considera realmente um ponto de partida muito bom, porque você vai ter a oportunidade ali de conhecer, você vai poder conhecer uma diversidade de autores, então... Neste episódio do Capítulo à Parte, eu recebo a Pétala e a Isa, criadoras do perfil Afrofuturas. Já produzem conteúdo há mais de 10 anos. Além de criadoras de conteúdo, são também escritoras. É um prazer recebê-las, Pétala e Isa. Prazer é nosso estar aqui. Obrigada pelo convite. A gente já teve a oportunidade de conversar um tempinho na Flip, né? Uhum. E uma das coisas que mais me chamou a atenção no conteúdo de vocês é que claramente há muita afetividade, né? Não só pela relação de irmãs, né? Esse afeto é bem claro, mas a afetividade também passa pela produção de conteúdo. Claramente há um cuidado, há uma empatia, há um desejo, de fato, de compartilhar a literatura. E quando a literatura começa a afetar vocês para construir essas leitoras tão apaixonadas, que acabam nos dando dicas incríveis. A primeira vez que a gente ouviu você definir a nossa forma de produzir assim como afetiva, a gente ficou muito afetada. Por isso, gostamos muito de pensar, nunca tínhamos pensado dessa forma, mas faz muito sentido, porque a gente começa a produzir conteúdo como um lugar de cura, né? Como um lugar de cura e de vontade de expandir o que a gente já fazia, essa troca que estava fortalecendo a nossa relação como irmãs, das leituras, de conversar sobre as leituras, de compartilhar esse universo literário, e trazer isso, né, para mais gente, expandir essa conversa. Então, acho que faz muito sentido, sim. Uhum. Eu falo esse lugar de cura que a gente começa a produzir conteúdo para a internet ali, né, de uma forma mais intensa, né? A gente fala, são 10 anos no Instagram, né? E um pouquinho antes a gente estava no blog, né? Mas era muito aleatório. A boa palavra, é muito aleatório, assim, a construção do nosso conteúdo. Então, a gente não considera muito esse laboratório inicial. Mas a gente estava num momento passando por um processo no início, né, do processo de luto da nossa mãe, e aí a gente estava compartilhando muito mais as nossas leituras nesse momento, né, e aí vai de uma forma natural essa linguagem que a gente usava uma com a outra para conversar sobre os livros para as pessoas que também nos seguem, né? Uhum. Essa vontade de que as pessoas também se sentissem acolhidas, né? E a partir do momento que a gente começa a falar de temas mais duros, né? Temas de violências sociais, né? A gente ainda tenta sempre preservar esse espaço de cura ali mesmo, né? Então, por mais que sejam assuntos que tragam reflexões e às vezes gatilhos e discussões que vão para um lugar, né, de dor, né, a gente busca trazer para um espaço de cura, né? Então se torna também, eu acho que esse sentimento de afetividade ali muito espero que não só por você, mas muito sentido pelas pessoas, né, que estão ali acompanhando a gente. Eu tenho certeza que todo mundo sente assim dessa forma, porque a gente sabe que a leitura acaba sendo um caminho mais solitário
E a gente sabe que há muita produção, há muito conteúdo em meio à internet, a gente é bombardeado, assim, de conteúdo. E certamente há aquele conteúdo que nos faz parar e sentir isso, né? Sentir essa troca, sentir essa vontade de conversar com vocês, de conhecer vocês. E, de fato, isso está sendo feito de uma maneira muito, muito bonita, né? Você falou de compartilhamento, de leitura e tal. Vamos aproveitar esse espaço para falar um pouquinho. O que vocês estão lendo nesse momento que vocês gostariam de compartilhar? Gente, tem muitos projetos de leitura coletiva que a gente gosta muito de tocar. Então, a gente terminou agora Mata Doce, né? Que a gente estava lendo com o Clube Leituras Decoloniais, né? Que foi uma leitura de conversas muito intensas, né? E agora a gente está... Com Leituras Decoloniais ainda, a gente está começando o Insano Comunidade, da Bell Hooks. Bell Hooks. A gente tenta ler pelo menos uma vez por ano no Clube Bell Hooks ali, porque sempre é muito bom. E agora a gente está lendo o Flores para Algernon, né, com o nosso clube de ficção científica, né, o Futuros Dissidentes, né? E a gente teve a conversa agora no domingo, que também foi assim incrível, né? Um livro que fala muito de sentir, né? Se sentir e se sentir dentro de uma sociedade ali cheia de questões sociais, de preconceitos, né? E tentar se entender algumas identidades dissidentes dentro desse contexto. Está sendo uma leitura muito, muito legal, muito interessante para a gente, como mediadoras, fazer essa leitura no nosso clube também. E aí a gente acabou ontem o Alguém Como Nós, que é um livro que a gente vai falar em breve no Afrofuturas, e estamos ainda remoendo assim, a leitura, que tem muita... Aquele livro que te deixa com várias perguntas, assim, sabe, na cabeça. Da Nicole Young. Muito legal essas dicas que vocês deram. Inclusive, a gente já recebeu por aqui a Luciana Aparecida, a gente falou sobre Mata Doce. A gente acabou falando um pouquinho de Bell Hooks, porque a gente falou sobre a questão da assinatura estética, da questão da tradição de mulheres, né? Que tanto a Bell Hooks como a Luciana Aparecida tem essa assinatura estética com nomes das avós. Então, de fato, são ótimas dicas, muito bom. Quando eu penso também na produção de conteúdo de vocês, eu penso numa palavra... É complicado definir uma palavra-chave, né? Mas eu pensar numa palavra-chave que é a bibliodiversidade, que é uma temática importante, inclusive, para a gente pensar os caminhos, não só da literatura, mas da cultura, de uma maneira geral, né? E certamente todos os trabalhos que vocês fazem trazem à tona com muita força a questão da bibliodiversidade, seja no Afrofuturas, seja no Clube de Leitura Decoloniais, seja vocês como mediadoras, né, nos eventos, esse ponto-chave que é extremamente importante, né? Para a gente pensar, a literatura hoje perpassa por todos esses conteúdos. Como é que é para vocês trabalhar com essa conscientização, ampliando o repertório das pessoas e ampliando o repertório de vocês também, né? Acho que isso parte muito de ampliar o nosso repertório. E aí, acho que como tudo ali na produção do Afrofuturas vem, porque a gente veio primeiro como leitoras mesmo, querendo compartilhar, a gente vai compartilhando os nossos processos, os caminhos que a gente foi encontrando dentro da literatura, né? E acho que nada nos deu uma compreensão maior da diversidade da humanidade, sabe? E de grupos sociais, de modos de vida, de pensamentos e de tudo que contempla assim mesmo a experiência de ser humano do que a literatura, sabe? Do que ler realidades diversas que a gente nunca tinha tido contato antes, ou ler realidades próximas, mas por outras perspectivas que nos ajudaram até a entender a nossa própria realidade também. Então, isso começou a ser inclusive a gente falou aqui da Nicole Young, quando a gente começou o nosso projeto Ler Representatividade, que é onde a gente um lugar que a gente cria para tentar organizar essa vontade, né, de realmente fazer esse uso da literatura para conseguir expandir os nossos horizontes sobre o mundo, sobre a vida e sobre a nossa relação com o mundo. A partir de vivências diversas, né?
a gente tinha acabado de ler um livro dela, um livro de YA, romancinho, que poderia ser uma leitura que passaria assim super batida, uma coisa boba, mas a gente percebeu que era a primeira vez que a gente lia isso há anos atrás. Sol também era uma estrela, né? O Sol também é uma estrela. Isso. Era o livro. Era a primeira vez que a gente lia uma história que os dois protagonistas não eram brancos. E que estava falando disso de uma forma muito, muito natural. Tinha questões ali de dor, mas era a vida deles ali mesmo. E de forma muito humanizada e muito, muito sensível, assim. Como tanto essas questões de vivências deles que estava ali num âmbito mais coletivo, de falar de racialidade, de falar de imigração também, e junto com as questões subjetivas e de coisas pessoais dos protagonistas e do romance que foi se desenvolvendo ali, e a gente gostou muito, assim, dessa experiência, e estava num momento em que a gente estava já se aproximando de pessoas, de outros produtores de conteúdo que também tinham esse interesse de falar mais sobre literatura negra, de falar mais sobre questões sociais a partir da literatura, né? E foi num momento de virada, assim mesmo, da nossa produção de conteúdo. E aí a gente percebe o quanto a gente quer fazer isso, o quanto a gente quer usar a literatura dessa forma, quanto a gente quer se aproximar da literatura como essa forma de agarrar essa possibilidade que ela traz de se entender e entender o outro, sabe? E de ser um lugar de formação de si como pessoa que tá ali no mundo querendo entender, né, o seu lugar no mundo e como se relacionar com outras pessoas de uma forma que construa algo, sabe? Muito bom. Essa perspectiva da formação é muito interessante, não só dessa perspectiva pessoal, né, de ler e ampliar o repertório, mas no caso de vocês isso acaba se expandindo, porque a produção de conteúdo de vocês traz à tona também a formação de um coletivo de leitoras que estão interessadas também em ampliar o repertório, de entender mais sobre si, sobre os seus, sobre o coletivo mesmo, né? Sobre as subjetividades negras, sobre novas possibilidades para pensar o futuro. E aí vocês falaram sobre a reunião e encontrar pelo caminho, né, outras produtoras de conteúdo que têm o mesmo propósito, esse conteúdo com um propósito formativo também, entretenimento, mas também informativo, né? Porque a literatura é muito ampla, então é espaço de entretenimento, é espaço de formação, é espaço de reflexão. E nessa reunião com outras produtoras, vocês têm o clube de leitura, leitura decoloniais, né? Que é com a Maria Ferreira e com a Camila. Queria que vocês falassem um pouquinho da recepção desse projeto. Eu sei que já tem muitas pessoas que seguem esse projeto. Eu tô lá também, eu não participo, mas eu apoio. Meu nomezinho tá lá. Mas eu quero muito participar. Eu sei que vocês falaram os livros, eu já sabia, porque eu tô no clube lá do WhatsApp. Mas enfim, produção de conteúdo é muito corrida. Eu não consegui dar essa pausa, mas eu quero ler junto com vocês, assim. É incrível, de fato, o projeto. Todos nós já sabemos que é maravilhoso, mas queria que vocês falassem um pouquinho da recepção. Como é que se dá? Pelo menos eu dei uma olhada lá, assim, quando eu acompanho pelo WhatsApp, há muitas mulheres, né? E isso me marcou muito, assim, esse espaço de mulheres refletindo, pensando a produção intelectual de outras mulheres, de outros autores negros. Fala um pouquinho sobre a recepção dessas leitoras. A gente começou esse projeto em 2020, né? Um pouco antes da pandemia, né? A ideia era que ele fosse um clube físico, né? Então a gente se reuniu. Aqui fizemos algumas reuniões, né? Nós duas, a Camila e a Maria, né? Para traçar os planos, né? Para criar algo que a gente pudesse criar um espaço de fortalecimento para nós, como criadoras de conteúdos negras, né? E num espaço tão difícil, né, de trabalhar. Então, a gente acreditou que esse clube de leitura físico poderia ser isso, mas aí veio a pandemia e a gente falou, e agora? O que a gente faz? E aí fomos por esse clube online. Vamos fazer, então, um projeto online. E foi muito bom isso, né? Porque esse ajuntamento, né, que se tornou o clube Leituras Decoloniais, né? Tem pessoas de todos os cantos do país, né? E fora do país, né? Mulheres que também estavam
buscando um lugar de fortalecimento, né? Um lugar que elas pudessem se juntar e, a partir de leituras, tentar se entender e entender esse mundo que elas estão. A maioria são mulheres negras, né? E algumas pessoas chegam com a ideia de que o clube vai ser alguma espécie de curso, né? Porque tem essa ideia, né, dessa perspectiva decolonial, que as pessoas tentam entender o que seria isso. E aí elas vão se aproximando e vão vendo que ali, na verdade, a proposta é a gente se juntar mesmo para a gente produzir conhecimento a partir das nossas leituras, né? Produzir a partir das nossas próprias experiências, né? De confluência, fazer confluir as nossas experiências com as leituras que estão ali. E nisso, né? Os encontros, eles são muito emocionais, né? Ali, né? A gente percebe o quanto nas leituras, a gente intercala leituras de não ficção com ficção, né? Então, nas leituras de ficção, a gente vê sempre as autoras ali, a maioria que a gente leu até agora foram mulheres negras, e vê essa questão, né, da academia, né, e de recepção de críticas, do quanto falta objetividade no pensar e na elaboração de pensamento dessas mulheres, porque elas colocam a si mesmas ali e colocam a vivências dos seus muito nas suas perspectivas de mundo e nas suas elaborações de conceitos, né, sobre questões sociais, né. A gente, desculpa só cortar o fluxo, mas é que a gente tem conversado bastante nas leituras de não ficção do Leitores Decoloniais, como a escrita acadêmica de mulheres negras, e até dos homens negros que a gente leu, mas a maioria foi mulheres mesmo, não está interessada nessa universalidade e pseudo-imparcialidade, né, que se é exigida academicamente, que ainda assim se faz um trabalho sério, um trabalho compromissado, mas é um trabalho que se reconhece como contextual, né? Que tem um contexto, que parte de um corpo que está ali escrevendo, e que esse corpo se relaciona com esse trabalho que está sendo feito. Sabe? Então, o grupo acaba tendo também essa característica muito de corporeidade, né? As pessoas que estão ali, né, criam, né, caminhos para as discussões, para as conversas que a gente... que a cada encontro a gente se surpreende para onde vai, né? Porque vai para muito além do que está só ali no livro, né? O livro é um ponto de partida para leituras decoloniais sobre o mundo de diversas formas, né? E é muito legal quando a gente recebe o relato dessas mulheres de quanto o clube e as experiências propostas pelo clube têm mudado, transformado a forma delas viver mesmo. É muito legal isso. Muito bom. Eu gostei disso que vocês citaram, que é a questão do corpo, né? De se colocar. Porque enquanto escritor, a letra é corpo, né? A letra é corpo, e não há nenhum problema em se colocar no texto. Até porque a escrita de si não exclui o outro, né? É um eu que está em meio a uma cultura, vivendo de todas as formas, alguns de forma mais intensa. E é interessante vocês colocarem o ponto da recepção deles, né? Que eu sei que tem homens também, mas a maioria das leitoras, né, do clube. Ainda é muito pouco, né? São poucos, mas a maioria é mulher. Mas é interessante até na recepção enquanto leitora, de como elas se colocam mais, né? De reconhecer uma vivência que foi colocada no texto, de se colocar também ali, né? Colocar a sua própria interpretação, sem medo de expor a vulnerabilidade. Eu acho que é esse ponto da vulnerabilidade que acaba tocando essa questão da crítica que você comentou, porque justamente por isso, né? A crítica às vezes olha para... A gente comentou isso por aqui algumas vezes, que é a questão do olhar desse texto que foi produzido, por exemplo, né, por uma pessoa que dialoga com a tradição negro-brasileira, um autor negro, mesmo que não faça esse diálogo, né? Mas essa escrita, ela é vista de uma maneira fora do cânone, porque aquilo é muito pessoal, né, para esse crítico, né? Então ele separa aquilo como uma não literatura, porque não tocaria universal. É uma crítica realmente muito batida, né? E frágil o pensamento
não é um pensamento muito sofisticado em pensar dessa forma, justamente por isso, né? Porque o eu não exclui o outro. A Conceição tá aí para falar de escrevivência, né? E explicar que isso não apaga o coletivo. Pelo contrário, a cultura tá lá, o coletivo tá lá. E por isso que é muito bonito a recepção do Leituras Decoloniais, porque a gente vê esse público se ampliando, e é um projeto realmente muito bonito, assim, e muito importante culturalmente falando, né? E passando também pela questão da educação antirracista, mas é para além, né? É para formar pessoas para além da questão pragmática é uma questão afetiva, eu acho. Acho que parte de uma afetividade. Porque também tem que ter um interesse em querer estar ali, em se expor. Elas se emocionam, eu vejo os relatos. Tem umas que não conseguem participar e mandam depois a opinião. Acho isso muito bonito, porque é o desejo do compartilhamento com o outro, né? E acho que isso acaba funcionando bem, porque vocês também se colocam muito abertas para expor a opinião de vocês, e isso é muito legal. Mas além de produzir conteúdos, vocês também escrevem, né? E queria que vocês falassem um pouquinho da produção de escrita, né? Vocês já têm contos publicados, e agora está com um projeto no infantil. Esse projeto também dialoga com o afrofuturismo, de uma reinvenção, né? De um futuro bonito possível, ou seria uma outra temática? Não, sempre. Eu acho que o afrofuturismo, se você olhar bem, tá em tudo no nosso trabalho, e na escrita não é diferente. Acho que na escrita, por enquanto, tem sido aparecendo de forma mais direta, e nesse livro não é diferente, né? Ele tem uma linguagem que é diferente dos outros, obviamente, porque é mundo público, né? A gente está escrevendo para o público infantil, né, para crianças maiores, mas a gente, o que eu posso falar? Não pode contar? Não sei. Mas é uma história que, como todas as nossas histórias, ela parte primeiro da escrita da Pétala, e aí ela compartilha comigo, e a gente vai fazendo a história, né, entra nesse diálogo, essa conversa com a gente e transcrevendo isso para o papel. Ela fala muito, ela vem de imagens da nossa infância, né, do lugar que a gente cresceu, né, e morou até alguns anos atrás, né, na periferia de Guarulhos, né, e vai falar muito sobre questões alimentares, né, que a gente observou lá, né, desse lugar que a gente está, e partindo por essa perspectiva de pensar alternativas de futuro a partir de resgate, né, de coisas que ficaram para trás e não deveriam ter ficado para trás, né, e em confluência também com pensamentos indígenas, quilombolas, né, que a gente vem entrando em contato pelas nossas pesquisas de produções afrofuturistas, pensando no território Brasil mesmo, né? Que mais? Já fiquei muito interessada. Já foi uma boa, sem spoiler, mas foi uma boa sinopse, muito interessante. Bem o peixe. Oi? Vendendo bem o peixe. Venderam bem o peixe. Eu gostei muito. Mas para falar mais um pouquinho de afrofuturismo, quem nunca leu afrofuturismo, está interessado em ler? Se cada uma de vocês pudesse indicar um livro para começar, qual seria? Não é querendo vender nosso peixe de novo, mas o Raízes da Manhã, que é a coletânea de contos afrofuturistas brasileiros que a gente participa, a gente considera realmente um ponto de partida muito bom, porque você vai ter a oportunidade ali de conhecer... são 7 autores, que são 8 contos, mas nós somos 12, então 7 autores. Não, 8 autores, porque, enfim, você viu como eu sou de humanas? São 8. Então, aí você vai poder conhecer uma diversidade de autores, então, com até uma diversidade de regiões do Brasil também, de onde essas escritas vão partir, de propostas. E temas, né, para onde o afrofuturismo pode caminhar para falar dos objetivos, né, desse movimento cultural. E de possibilidades de escrita a partir do afrofuturismo. Né? Qual o título? É Vozes Negras? Raízes da Manhã.
Vozes Negras, Raízes da Manhã? Não, Não, tô Raízes confundindo. da Manhã. Vozes tá. Negras é outra coletânea que a gente participa tá. também. Mas essa não tem... O nosso conto é afrofuturista também, que tá lá, mas ela não tem esse direcionamento pros outros contos também. Então, os gêneros dos contos são diversos. E aí, o Raízes da Manhã, ele também tem um texto de abertura muito legal de elaboração do conceito do afrofuturismo, né? De ser uma coisa mais didática ali mesmo, para quem nunca teve vai ter esse primeiro contato a partir daquele livro. O livro, a edição do livro pensa nisso, né? Então tem esse texto de abertura, e aí eu acho que é legal essa possibilidade mesmo que ele dá de você ler esses contos e tanto e precisar todo mundo que está ali envolvido. Tanto a pessoa que escreve esse texto de abertura, quanto as pessoas que vão escrever os contos na coletânea, são pessoas que têm outros trabalhos também relacionados ao afrofuturismo ou à ficção especulativa, com uma proposta de pensar a realidade brasileira e questões raciais também, então que vai estar em diálogo com o afrofuturismo, mesmo se não for diretamente afrofuturismo. Então acho que ele realmente um ótimo ponto de partida. Sim. Eu acho uma dica que a gente sempre dá para as pessoas, né, que estão querendo ter contato com o que está sendo produzido aqui no Brasil de afrofuturismo, é procurar e acompanhar as publicações da editora Quitembo, né, que é uma editora independente, que tem feito esse trabalho de trazer pessoas que querem criar a partir do afrofuturismo para se jogar nessa produção mesmo, sabe? Então, são muitos autores iniciantes ali, mas a gente tem uma variedade tão grande já ali naquela editora, que a gente pode perceber vários caminhos ali, como a gente estava falando, que existe essa possibilidade no livro Raízes da Manhã, na editora Quitembo, quanto os caminhos que existem para se produzir afrofuturismo. E eu acho que esse contato ali com todos esses caminhos podem mostrar o que é o afrofuturismo, o que pode ser o afrofuturismo, sem tentar definir ele como uma coisa só, sabe? Muito legal essas dicas. Vamos avançar um pouquinho agora para além da página, né? A gente lê muito, mas a gente está falando... lê muito, produz conteúdo, mas a gente está falando de histórias, de narrativas que podem estar em outros formatos. Essas temáticas também podem ser encontradas no cinema, no teatro. Para pensar um pouquinho dessa temática que vocês gostam tanto, que é o afrofuturismo, a partir das temáticas, né, que vocês elencaram aqui, o que vocês têm assistido de série, de filme, que também podem corroborar para a ampliação do repertório desse tema? De afrofuturismo? Ou também sobre a questão racial, da conscientização, pode ser por esse caminho também. Tá, deixa eu pensar um pouco aqui. A gente assistiu Os Quatro da Candelária. É esse mesmo o nome? Recentemente, já tem um tempo que já falaram bastante sobre, mas a gente sempre é meio atrasada na coisa de assistir. Ele não é tão... Eu acho que é recente. Até recente? Então tá. Então a gente assistiu recentemente e acho que é uma produção brasileira muito boa, com uma atuação, assim, incrível do elenco, jovem pra caramba, que não tem como você não ficar impressionado, assim, sabe, assistindo. E tá falando de realidade negra brasileira e registrando um massacre histórico que é muito fácil de ser esquecido, porque ainda tá falando de população de rua, né? E aí acho que é um assunto muito sensível, muito de falar essa questão racial na população de rua, né? Muito difícil, muito, muito doloroso, assim mesmo, pra gente pensar toda a questão de como isso é histórico, né? De como isso tem a ver com a forma como a abolição se dá no Brasil e como isso é a herança da escravidão. Então, é muito dolorido, mas eu acho que muito necessário. E a história consegue fazer com que tenha muita humanidade na forma que os personagens ali estão sendo retratados por ser inspirado em fatos reais, né? E aí você consegue se envolver com eles para além da dor também. Apesar de ser muito dolorido, tem também ali, né, a vida deles para além da dor. E acho que isso é muito legal. E a gente gostou muito, né? Eu acho muito legal nessa
dessa série, né, que ela tenha, para cada momento, né, de foco em personagem, ela tem ali uma cena que ela elabora, né, de uma construção especulativa de negritude para além da dor e tirando todo as questões das dores, o que fica ali, a beleza da cultura e dos sonhos a partir da experiência negra que tem ali em cada capítulo. Acho muito legal isso também. A série tentar preservar isso, né? E a minha dica seria a série Supacel, que ela eu acho que ela é inglesa, né? É inglesa? Ela se passa na Inglaterra, né? Eu acho que passa no Reino Unido, em algum lugar do Reino Unido. Sim. Mas acho que é a Inglaterra, sim. Uhum. E aí ela vai pegar uma perspectiva aí de movimentos de artes especulativas negras, que a gente também, como pesquisadora de afrofuturismo, se interessa muito, que é o afro-surrealismo, né? Então, a gente tem alguns conteúdos que a gente produz sobre livros que dialogam mais com o afro-surrealismo. E aí eu deixo de dica de livro aqui o 23 Minutos do Waldson Souza, que é o organizador da coletânea que a gente faz parte, o Raízes da Manhã. Que é um livro que também vai misturar afrofuturismo e afrofuturismo e afro-surrealismo de uma forma muito legal. E essa série, ela vai falar, então, nessa perspectiva afro-surrealista, que eu acho que, para situar bastante as pessoas, tem um diálogo muito cultural, né, dentro de produções, dentro do movimento de artes especulativas negras, com Corra, o filme Corra, né? Que nessa série eles vão colocar essa experiência negra ali, vivendo o cotidiano, colocar essa perspectiva do cotidiano de vidas negras dentro de absurdos, né? Tão grandes que conversam demais com a ideia do surrealismo, né? E aí essa realidade que é extremamente absurda se torna surrealista a partir dessa ótica de violência, né? Que foge das lógicas muito é uma lógica de violência que foge muito da concepção do que poderia ser real, sabe? Que vai para além do que poderia ser real. E uma coisa legal dessa série é que ela vai falar sobre essa questão de precariedade do acesso à saúde para a população negra, né, no mundo todo, mas ele está falando principalmente na Inglaterra. E aí trazer isso entrando dentro da questão de super-heróis, superpoderes e experimentações científicas, enfim, vai fazendo um bem bolado aí de especulativo, juntando essa questão social com coisas que são muito familiares da ficção especulativa e desse universo de heróis e de histórias com superpoderes, que fica muito legal também, muito empolgante assim de assistir. Uhum. Eu amei as duas dicas, o mote das duas são incríveis. Meninas, eu amei conversar com vocês e pela segunda vez esse encontro. Eu gostaria de ter mais prosas, é sempre muito bom. Gente, amor também. Vocês são muito inspiradoras. Obrigada. E, enfim, convido vocês a conhecerem o trabalho da Izzy e da Pétala lá no canal Afrofuturas. Elas estão no Instagram. Há uma comunidade no Catarse a fim de apoiar o projeto das meninas, em parceria também com a Maria Ferreira e a Camila Dias. Camila Dias. Foi um prazer conversar com vocês. Vamos ao nosso ping-pong? Vamos lá. Um clássico da literatura nacional. Ponciá. Quarta de despejo. Um clássico da literatura estrangeira. Kindred. Eu ia falar isso. Eu não sei se Kindred é considerado um clássico por todo sim. mundo, mas Kindred. Um livro que vocês gostariam de escrever. A Quinta Estação. Também? Eu vou falar O Caminho de Casa. Eu nunca sei pronunciar o nome dela, mas é Iagazi, que mais ou menos assim, o nome da autora. Que é uma autora imigrante de Gana. Enfim, não vou me alongar porque é um ping-pong, mas O Caminho de Casa. Personagem inesquecível. Lauren Olamina, de A Parábola do Semeador.
Dana, de Kindred, posso me repetir? Pode. Dana, então. Um escritor ou escritora que inspira vocês? Octavia Butler. Um tema fundamental na literatura? Alteridade. Esperançar. Qual autor que vocês mais leram? Octavia Butler. Eu acho que deve ser a Octavia mesmo. Eu nunca contei. Octavia Butler. Vou chutar. Muito bom. Qual livro vocês gostariam de apagar da memória para ler como se fosse pela primeira vez? A Quinta Estação, da N.K. Jemisin. A Quinta Estação. Literatura é? Uma janela para o mundo. Pluriversal. Muito bom, adorei, meninas. A gente também amou. Chega ao fim mais um episódio do Capítulo à Parte. Para mais conteúdos como esse, acompanhe as redes sociais da Estante Virtual. A Estante Virtual tem como objetivo democratizar e incentivar a leitura. Afinal, livro novo é aquele que você ainda não leu.